Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de número 5, que vai falar sobre o poder da empatia. Como fazer empatia, como gerar a empatia, como gerar rapport entre as pessoas, como gerar conexão, que na verdade é isso. Primeiramente, assim, eu quero até mostrar o porquê, o pra quê, na verdade, disso. Qualquer relacionamento que a gente queira estabelecer um resultado positivo, um final feliz, digamos assim, a gente precisa ter empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro, que é a habilidade de calçar os sapatos do outro, porque a gente não sabe o que o outro tá vivendo na mente dele, na pele dele. Então tem algumas coisas para isso. Para mim, um dos maiores mestres em criar empatia e criar conexão foi o Milton Erickson, que foi um grande terapeuta. Ele entrava no mundo do seu cliente, ele se associava, é como se ele esvaziasse a sua identidade e se tornasse aquela pessoa que estava ali diante dele. Isso fazia com que os atendimentos dele, com que o resultado que ele tinha com os seus pacientes fosse muito mais potencializado e desse muito mais resultado. Então, por que a gente vai usar a empatia nos dias de hoje? Não que você não vá ser, você talvez não seja terapeuta, você talvez não queira ajudar alguém, mas o processo de empatia, por exemplo, num processo comercial, no processo de uma venda de um produto, de um serviço, ele vai se tornar uma condição obrigatória para que o sucesso daquela venda seja alcançado, porque senão não vai a gente conseguir fazer isso, porque não houve o estar nos sapatos do outro. Então, eu listei aqui 3 pontos fundamentais para que a gente consiga gerar essa conexão. E assim, qual é a grande questão? E um dos grandes desafios de criar empatia, que eu já vou colocando para você aqui, depois na nossa aula ao vivo a gente pode até esclarecer as dúvidas. O maior desafio é eu estar irritada ou com raiva, eu estar vivendo uma emoção negativa e ainda assim ter que ter empatia. Por exemplo, quando eu chego para apresentar um produto meu ou um serviço e o cliente detona, fala mal do meu preço, diz que o do concorrente é mais barato, questiona a qualidade do meu produto, qualquer coisa assim. Isso vai fazer com que imediatamente eu crie um instinto de defesa. Isso é do ser humano. O nosso cérebro vai agir assim. A partir do momento que eu faço uma crítica para você, que algo que você fez ou que você tem, automaticamente você vai ligar um instinto de defesa e isso vai comprometer a minha empatia. Então, esse é o desafio, é colocar essa empatia, é viver essa empatia mesmo numa condição desafiadora, ok? Então, primeiro ponto, não ser bom o suficiente. Eu tô trazendo isso porque uma das maiores dificuldades é justamente essa. Quando alguém faz uma crítica em relação à minha roupa, em relação ao meu trabalho, em relação ao meu produto, todos nós carregamos um certo medo de não ser bom o suficiente. Por quê? É óbvio, nós não temos nós não somos perfeitos. Nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, dentro das imperfeições que vivemos e que temos. Então, diante disso, a gente carrega um pouquinho aquele senso crítico, né? Puxa vida, mas se eu tivesse feito de uma forma diferente, e se eu tivesse feito tal coisa, o que eu poderia fazer para agregar? Eu poderia ter feito melhor, eu me sinto culpada de não ter feito diferente. Como muitas vezes a gente carrega esse sentimento, então isso aqui de não ser bom o suficiente, ele muitas vezes vem presente. Como é que a gente faz para anular isso aqui? É entender que quem tá na minha frente também tem os seus medos, também tem os seus receios. E esse é o ponto que vai fazer criar a empatia com essa pessoa, é entender que o outro também tem. Então, o que eu digo? Eu começo a conectar a vulnerabilidade dele com a minha vulnerabilidade. Dizendo o seguinte, você tá achando caro? Sim, eu imagino que deva ser um investimento alto para você. Porque uma das tendências, quando alguém fala que o meu preço tá caro, alguém critica isso, imediatamente o meu instinto é bater, o meu instinto é atacar. Agora, se eu me associo e me coloco nos pés daquela pessoa dizendo assim, eu imagino que para você não deva ser um investimento barato, imagino que para você investir esse valor deva ser talvez até pesado, e aí eu vou trazer para os benefícios. Ok, mas eu estou validando. O que isso gera na mente da outra pessoa? Gera a questão puxa, ela tá entendendo, ela tá sabendo que para mim não é um valor caro, não é um valor barato, que é caro isso. Esse é o ponto
que eu quero ressaltar aqui? Porque a tendência da gente é diminuir ou refutar aquilo que o outro está vivendo, que o outro está sentindo. E isso é muito ruim para relacionamento de qualquer tipo. Segundo ponto, ouvir sem dar a fórmula mágica. Aí já não é muitas vezes nas vendas ou mesmo em relacionamento, quando alguém está contando alguma coisa pra gente. Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu vou compartilhar contigo algo que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive com uma pessoa que foi ruim, etc e tal. Se eu vou contar isso, o que acontece? Se a outra pessoa ouve, acolhe e fala simplesmente assim, Milene, eu te entendo, ou eu imagino o quanto isso deva ter sido desafiador para ti, isso já é estabelecer empatia. O problema, quando é que existe problema? É quando a outra pessoa vem e cai de pau em cima da gente e diz o seguinte, ah, mas é que você não fez tal coisa, ah, mas eu te avisei, ah, mas eu falei pra ti que isso ia ser complicado, ah, mas eu sabia que ia dar nisso. Ou seja, a gente volta a ativar aquele sentimento de não ser bom o suficiente, porque, puxa vida, eu só faço merda na vida. Eu só faço bobagem. Então eu tento, porque como a gente faz as coisas, que foi da aula anterior, a gente faz o melhor que a gente pode, com as melhores condições, com os recursos que a gente tem, e quando não dá certo, a gente se sente o quê? Fracassado. Porque olha só, eu dei o meu melhor e mesmo assim não deu certo. Por isso que a gente tem que avaliar feedback mesmo. Então, não ouça ninguém dando a fórmula mágica, como se você fosse o sabedor de tudo, o referencial de tudo, o bastião, né, da sabedoria e da fórmula mágica, do correto. Não, eu vou te dizer como é que faz. Eu vou te mostrar como é que faz. Isso quebra totalmente a empatia. Isso não faz com que a gente consiga se conectar com os sentimentos dos outros. Então, não use essas frases assim para detonar a outra pessoa. E preste atenção, se usarem isso com você, saiba que existe uma dor muito maior lá do outro lado e a pessoa não está conseguindo gerenciar e ela quer trazer para você dessa forma. Pode verificar isso, que é batata, assim, é incrível como as pessoas elas começam a atacar e se tornarem agressivas quando elas querem de alguma forma buscar defesa. E o terceiro ponto, entrar no mundo do outro, que é um pouquinho daquilo que o Milton Erickson fazia, que é realmente assim, se eu vou conversar com alguém, se eu vou conversar com uma criança, o que um adulto faz? Abaixa, né? Fica lá no chão, para quê? Para se tornar empático, para gerar ali, porque eu falando de cima, uma criança aqui, eu falando de cima, primeiro que existe uma barreira de altura, de distância, e isso não aproxima. Então, se eu quero conversar com uma criança, eu preciso abaixar. Eu quero conversar com alguém que é da área automotiva, por exemplo. Eu vou falar a linguagem dessa pessoa, eu vou me conectar com essa pessoa, eu vou criar a estratégia de 1%. O que é 1%? Tem gente que diz assim em cursos, né? Nos cursos presenciais. Ah, professora, mas eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, ela faz outra coisa totalmente diferente da minha, eu não me identifico com ela, com o meu chefe, por exemplo. Isso acontece muito com o chefe, né? De buscar a conexão, de criar um relacionamento mais próximo entre funcionários e chefes. E tem gente que diz assim, ah, mas eu não concordo nem um pouco com o estilo de vida que aquela pessoa leva. Eu acho ruim, eu não gosto, eu não me identifico. Busca um ponto de identificação com essa pessoa. Talvez o time de futebol, talvez o filho, talvez a profissão da esposa, eu não sei. Mas busca algo que faça com que você tenha uma conexão. E a partir desse único ponto, mesmo que seja um único ponto, você pode então estabelecer essa empatia com essa pessoa, essa conexão verdadeira com essa pessoa. Então entra no mundo do outro, te associa, te conecta, busca saber o objetivo daquela pessoa contigo, o que ela gosta de fazer, quais são os interesses, porque isso vai gerar conexão, isso vai gerar empatia. Esse é um ponto, o poder da empatia é um dos pontos fundamentais para que se comece depois, a partir disso, influenciar pessoas. E aqui fica a dica do livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Te vejo no próximo módulo. Olá, muito bem-vinda à nossa aula de número 6. Essa aula, ela diz respeito a como construir diálogos internos produtivos, diálogos internos fortalecedores. Impressionante
como estudos já realizados, feitos, que apontam que a maioria dos sonhos das pessoas não vão adiante, eles não conseguem avançar em função dos diálogos internos que as pessoas têm consigo mesmos. Por exemplo, eu pergunto para você agora, nesse momento, e você está assistindo esse vídeo aqui, qual é o seu sonho? O que você gostaria de realizar até o final do ano de 2019? O que você gostaria de realizar no ano de 2020? Qual é o seu sonho que você quer realizar? Não tô falando de um sonho mega, grandioso, mas eu tô falando sim de um sonho factível, de um sonho que se consiga realizar num curto prazo. Vamos lá, que você consiga assim, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero conseguir, eu quero mudar de trabalho, eu quero conseguir uma promoção. Esse é o sonho. Imediatamente o que vem depois? Faz esse teste agora. Geralmente o que vem depois é um pensamento sabotador. O que eu quero dizer com isso? Logo de imediato vem, eu tenho sonho e entra uma voz interna dizendo, isso é muito difícil para mim. Vai custar muito para eu conseguir. Não sei se eu consigo bater a minha meta. Vai ser muito custoso eu bater a minha meta. Entenda o seguinte, esse diálogo interno que vem, esse pensamento sabotador que imediatamente vem após o sonho, ele é absolutamente normal. Ele tem uma função positiva, ele tem uma missão que ele está cumprindo, que é o quê? Isso é fundamental você entender. Existe uma intenção positiva. Já falamos isso na aula dos pressupostos, na aula das regras da comunicação. Então, existe uma intenção positiva por trás. Qual geralmente é essa intenção positiva por trás? Quando eu tenho isso? Se eu tenho um sonho e imediatamente me vem um pensamento sabotador, ele tem a função de me alertar e de me precaver para que eu consiga realizar o meu sonho. Então, eu entendo o seguinte, se eu tenho lá um objetivo de mudar de trabalho, por exemplo, eu quero mudar de trabalho, o que vai acontecer? Obviamente, eu preciso fazer mais coisas, talvez ler mais, estudar mais, buscar mais conhecimento, eu vou precisar, de alguma forma, buscar algo que vá contemplar aquele sonho, que vai me possibilitar alcançar aquele objetivo, porque senão fica solto, não tem sentido. Obviamente, se eu não tivesse que mudar nada, se eu não tivesse que fazer nada em relação a isso, já teria acontecido. Exemplo típico é vendas. Bom, a pessoa quer aumentar as suas vendas, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que trabalhar mais. Ou ela vai ter que, pelo menos, usar mais a criatividade dela, a imaginação dela, para ela ter estratégias diferentes, para que ela tenha um alcance maior. Natural que seja assim. Não existe uma outra forma de obter algo que a gente não está obtendo fazendo a mesma coisa. Né? Aquele pressuposto, aquela frase já de Einstein, que Einstein dizia, insano eu querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não existe essa possibilidade. E essa intenção positiva vai justamente me alertar para que eu tenha sim que tomar cuidado em relação a isso, porque senão o meu objetivo não vai acontecer. E como é que a gente faz para mudar esse diálogo interno? Uma das coisas fundamentais que a gente precisa é a consciência do aqui e agora. Gente, isso eu já falei nas outras aulas e cada vez mais é necessário o entendimento de estar presente no aqui e no agora. Quando eu estou no aqui e no agora, eu consigo tomar consciência de uma forma muito mais clara a respeito do que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, você levanta de manhã, imediatamente você já começa com pensamentos. Imediatamente você já começa a dizer coisas assim, puxa, mas meu dia vai ser pesado, mas o meu dia vai ser, como é que vai ser meu dia hoje, eu tenho determinada reunião, eu tenho tal conta para pagar, tenho que levar meu filho no médico, tenho isso, tenho aquilo. Imediatamente já começa, para tudo. Gente, eu vou pedir para vocês 5 minutos
para que vocês, ao acordar de manhã, façam esse estado de consciência e tomem consciência em relação ao que está acontecendo na vida de vocês. 5 minutos apenas, só isso. Só isso. Que é o quê? Você levanta de manhã e vai para sua janela, vai para a sala, vai para um ambiente que só esteja você. 5 minutos antes daquela balbúrdia toda em casa começar, se você tem filho, leva para o colégio, aquela função toda. Eu vivo isso. Quando eu acordo de manhã, sou eu que levo meu filho para o colégio, na maioria das vezes. Então eu preciso acordar cedo, aquela coisa do preparo do café da manhã, e antes da função toda começar, pelo menos 5 minutos. 5 minutos de parada estratégica para eu assumir o controle da minha mente. Eu assumir o controle dos meus pensamentos. Quem manda nessa casinha aqui sou eu. Eu não posso permitir que as minhas angústias, que os meus medos dominem os meus pensamentos. Senão, se eu permitir e não entrar nesse estado de paz e de consciência, o que vai acontecer? Pensamentos sabotadores vão dominar a minha mente e aí eu perco o controle. Na próxima aula, na aula número 7, nós vamos falar de perguntas poderosas, perguntas transformadoras, perguntas de um processo de tomada de consciência. Aí a gente vai entrar mais profundamente. Para que a gente consiga, mas isso é na aula 7, mas para que a gente consiga entrar e dominar os pensamentos sabotadores, primeiro passo, eu entrar no aqui e no agora. Eu ter consciência do meu corpo naquele momento. Eu tô falando isso para vocês fazerem, né, durante a manhã, logo de cara, quando acorda, porque assim vocês já vão ter uma consciência maior em relação ao teu dia, em relação ao que passa na tua mente. Esse é o ponto. Depois disso, quando vier os pensamentos sabotadores, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você haja como um conselheiro. Eu quero que você haja como um conselheiro de você mesmo. Literalmente assim. Geralmente, vamos colocar aqui, né, o diabinho, que fica muitas vezes me criticando, dizendo que, não, mas tu não é boa o suficiente para fazer isso. Gente, fazer esse curso online aqui foi algo que eu custei muito para fazer, porque eu não acreditava no processo. E aí dizia, mas eu dou treinamento presencial, eu dou palestras presenciais, os meus atendimentos eles são presenciais, como que eu vou estar conversando com alguém aqui? E depois de muito tempo é que eu fui entender. Agora, existem pessoas que vendem cursos pela internet? Existem pessoas que compram cursos pela internet e que se beneficiam deles? A resposta foi sim. Esse é o ponto que eu quero chegar para você aqui, para que haja como um conselheiro, uma conselheira de você mesma. A partir do momento que vem esse pensamento sabotador, eu quero que você imediatamente haja como uma conselheira, através de perguntas. Através de perguntas que vão questionar e que vão desafiar esse pensamento sabotador aqui. Por exemplo, vamos lá. O pensamento mais comum que as pessoas têm, isso baseado nos atendimentos individuais que eu já atendi, é: eu não sou boa o suficiente. Eu sou feia para isso. Eu não tenho condições de fazer isso dar certo. Isso vai dar errado para mim. Vamos pegar o clássico que é: eu não tenho condições suficientes para isso. Eu não tenho condições suficientes para isso. Perceba a frase completa. Muito bem. Você vai perguntar assim: como você sabe disso? Como é que você sabe que você não tem condições suficientes para executar esse plano? Para executar essa tarefa, para cumprir essa meta? Como é que você sabe? Porque eu nunca bati essa meta antes. Como o fato de você nunca ter batido essa meta antes significa que você não vai conseguir bater agora? Não significa. Mas geralmente vai ser difícil. Ok. Então o que eu preciso para conseguir bater essa meta? Qual é o recurso que eu vou precisar para bater essa meta? Mesmo que esse recurso ele seja coragem, ele seja confiança,
Qual o recurso que eu preciso? Ou o recurso qual será? Estudar, ler mais, conversar com alguém, fazer um contato com uma pessoa? Qual é o recurso que você vai precisar para conseguir fazer isso? Esse é o detalhe que você precisa prestar atenção, para que você consiga atingir aquilo que você quer. Quando você entra no hábito de desafiar o pensamento sabotador, você começa. É como se você pegasse esse bichinho aqui, esse macaquinho que fica no seu ombro, e você olhasse para ele e dissesse assim: ok, mas o que você está querendo aqui comigo agora? Como você sabe disso? É como você. É o ato de encarar o medo. É o ato de desenvolver a coragem suficiente para que você consiga, a partir daí, dar o primeiro passo. E essa é a diferença. Eu encaro aqui o macaquinho e aí eu digo, ok, vamos conversar. É como se a gente fizesse uma rodada de negociação. É como se a gente, ok, beleza, vamos lá. O que a gente precisa para isso? Só que muitas vezes o que a gente faz é o processo justamente contrário. A gente ouve, dá ouvidos e aceita e se esconde, se encolhe, porque está validando isso como uma verdade. E o passo não é esse, a forma não é essa. A estratégia é justamente o contrário. A estratégia é justamente eu questionar esse pensamento sabotador. Identificar o que ele está querendo aqui. Qual é a intenção positiva que existe? Qual a intenção positiva que existe? Ah, ele quer me proteger, ele quer fazer com que eu leia mais, ele quer fazer com que eu estude mais, com que eu treine mais, com o que seja lá o que for, porque a intenção positiva vai ser revelada. A partir desse momento, você toma consciência do aqui e agora. E você, nesse processo aqui, quando receber a intenção positiva, existe o processo de aceitação. E não negar que isso aqui não vai existir. Aceita que existe uma intenção positiva boa, que ele está querendo te prevenir, fazer com que você estude mais, leia mais, seja lá o que for. Depois do aqui e agora, aí então vem o conselheiro com as perguntas. E depois desta prática aqui, a partir do momento que você consegue entrar em sintonia com esse conselheiro aqui, ele vai começar, ou com essa conselheira, ela vai começar a se tornar uma pessoa presente na tua vida, uma pessoa que está ali para colaborar, para te desafiar, para te questionar, é como se fosse a tua mentora, é como se fosse uma pessoa que vai te instigar a crescer e se desenvolver. Essa mentoria aqui, ela é gratuita, ela é incrível e ela é infalível, porque no fundo, eu tenho, você tem todas as respostas que a gente precisa para superar os desafios. Então, quando a gente começa a gerar essa prática, a gente consegue muito entrar em sintonia com essa mentora. Agora, eu quero te falar uma outra técnica quando você estiver em reunião, por exemplo, quando você estiver em discussão com uma outra pessoa, numa conversa, quando você estiver em um outro evento que daqui a pouco surge ali os pensamentos sabotadores. O que você vai fazer? Está provado cientificamente que os pensamentos são falas internas, existe o diálogo propriamente interno. E para isso, para que esse diálogo aconteça, existe um movimento da língua, mesmo que esse movimento ele não seja propriamente aqui. Falando para vocês, eu estou movimentando a minha língua. Se eu fecho a minha boca, eu tô com a língua tensa, não estou com ela movimentando, mas estou com ela tensa, tensionada, e aí eu tenho pensamentos. Para que aconteça um não pensamento, para que aconteça um silêncio mental, eu relaxo a minha língua. Então, eu tô aqui, tô de boca fechada, eu relaxo a musculatura da língua. Nós temos músculos muito fortes na língua. E esses músculos, quando eles estão relaxados, existe uma tendência de aniquilar, de zerar o diálogo interno. Novamente é uma questão de treino. Novamente é uma questão de hábito para que isso aconteça. Então treine a sua língua para que realmente ela silencie quando você precisa dela. E aí você vai ter excelentes resultados. Quero que você
Teste isso, faça isso. Execute esses pensamentos, esses passos aqui. Quando vier o pensamento sabotador, procure identificar a intenção positiva, te conecta com aqui e agora, naquele momento, ou também de manhã cedo, e aí bota a conselheira, a mentora para agir. E também usa a técnica de relaxamento da língua. Você vai ter muito, muito mais resultados. E a partir daí, construindo exatamente os diálogos internos que você quer construir, aquilo que você quer dizer para você mesmo, as suas afirmações, as suas percepções positivas do mundo e principalmente aquilo que você quer e você deseja para a sua vida e para a vida de quem está à sua volta. Super beijo e até a aula número 7. Olá, seja bem-vinda à nossa aula de número 7. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: não são as perguntas que movem o mundo, mas sim as respostas. Historicamente, os adultos, quando ensinam as crianças, seja no colégio ou seja dentro de casa, muitas vezes não é dada a permissão para que essas crianças perguntem. Porque muitas vezes as próprias crianças, elas dão risada, elas fazem chacota, elas fazem bullying com quem questiona. Muitas vezes, durante muitos anos, as pessoas que fazem perguntas são chamadas de burras, de que não entenderam, que tem problema de compreensão e por aí vai. E isso ficou arraigado na nossa sociedade. E naturalmente, por nossa força de linguagem, a nossa forma de comunicação, nós distorcemos, nós deletamos e nós generalizamos todas as informações que nós fazemos. Por exemplo, se eu digo para você, está quente lá fora, a temperatura está alta lá fora. A temperatura para quem? Lá fora onde? Lá fora será que é aqui em Porto Alegre? Lá fora será que é em Cuiabá? Ou seja, tudo que falamos pressupostamente estão ali deletadas as informações, deletadas, elas estão distorcidas e elas estão generalizadas. E esse é o grande problema da comunicação que existe entre as pessoas. A forma de fazer perguntas é esclarecer, é elucidar aquilo que não está claro, aquilo que não está evidente. E porque as pessoas não aprenderam na escola, não aprenderam em casa, elas não fazem. Não fazendo, o que dá? Ruído de comunicação. E eu tô falando aqui não só a comunicação entre as pessoas, mas sim a comunicação comigo mesma. Na aula anterior de diálogos internos, falei que nós iríamos conversar sobre isso para esclarecer de que forma que o meu diálogo interno ele está me atrapalhando e fazer com que essas informações ditas para mim mesma, elas sejam questionadas, elas sejam desafiadas. Sempre estamos nos comunicando de uma forma ou generalizada, ou distorcida, ou deletada. Vamos lá, um item de cada vez aqui. O que são informações deletadas? Quando eu digo o seguinte, eu pedi para você me trazer aquele relatório. Quando eu digo eu pedi para você me trazer aquele relatório, eu não estou especificando qual relatório é, eu não estou especificando onde era para entregar, eu não estou especificando nem quando eu pedi. Então, tem informações que são deletadas e muitas dessas informações deletadas, elas acabam atrapalhando a nossa comunicação. Porque quando eu digo para você, eu pedi que aquele relatório fosse enviado e eu não tenho essa resposta ou vem como feedback algo que eu não solicitei, quando eu vou questionar, muitas vezes a pessoa não... Ela tá falando de acordo com o mundo dela, de acordo com as informações que ela tem disponíveis. Se eu não fui clara na minha informação, é porque eu deixei uma lacuna para deixar que a pessoa, então, colocasse as informações da mente dela. O que a gente busca com o metamodelo, com informações, com arte de fazer perguntas, no coaching se fala muito de perguntas poderosas, perguntas, enfim, são perguntas que levam, sem sombra de dúvida,
a questionar. Quando eu estou falando também, então, a parte de informações deletadas são informações que estão omissas. Ou a gente pode colocar aqui omissas. Elas estão omitidas. Eu digo para você assim, vamos marcar um ponto de encontro dia 1º de setembro, sei lá. Se eu digo, vamos marcar um encontro dia 1º de setembro, tá faltando horário, tá faltando local, tá faltando quem vai se encontrar lá, o que a gente vai fazer nesse evento. Então, sempre a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, assim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de quê? Eu não sou capaz de fazer qual coisa. Tem informações que são deletadas. A parte mais fácil aqui é essa primeira, tá? Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a parte mais tranquila, porque a gente vai perguntar quem, onde, quando, como, e aí a gente vai saber. Depois nós temos as distorcidas. Essa parte das distorcidas é a mais complexa, porque aqui existe uma grande diferença, e muitas vezes essa diferença ela é abismal entre aquilo que passa no meu mundo, na minha mente, do que passa na sua mente. Quando eu digo assim, eu sou tímida ou eu sou ansiosa, aqui eu estou distorcendo uma informação. É muito comum, eu atendo muita gente em consultório que chega e diz assim, Milene, eu fui detectado com problema de ansiedade. E aí, tô tomando medicação, inclusive, para isso. Ansiedade é um rótulo que é dado para um estado emocional. Esse estado emocional, ele tem uma experiência interna que cada pessoa vive de uma forma. Se, por exemplo, todos nós ficamos ansiosos, ok? Eu fico, você fica, seu marido fica, enfim, sua amiga, porque todos nós experimentamos em algum nível a ansiedade, porque é essa ansiedade que vai nos alavancar, que vai nos fazer mover para ir adiante, para lutar a respeito daquilo que a gente quer. Ok, agora, se eu for descrever detalhadamente como é que é a minha forma de ficar ansiosa, certamente vai ser diferente da sua forma de ficar ansiosa. Então, você me diz assim, Milene, eu tô num processo de ansiedade, eu me sinto ansiosa. Vou dizer, ok, como é que você sabe que tá ansiosa? Ah, porque eu começo a roer as minhas unhas, eu começo a me dar taquicardia e eu começo a pensar alucinadamente em tudo que vai acontecer na minha vida a partir desse minuto agora. Você acabou de me descrever a sua forma de ficar ansiosa. Eu vou perguntar para uma outra pessoa, que daqui a pouco me diz a mesma coisa. Milene, eu fico ansiosa com muita frequência. Ok, como é que é a sua forma de ficar ansiosa? Ah, o meu jeito de ficar ansiosa é o seguinte, eu fecho os olhos, eu enxergo o que vai acontecer, vejo a desgraça que pode acontecer lá na minha vida, ali na frente, na semana que vem, meu chefe brigando comigo, eu não tendo dinheiro para pagar as contas, e aí isso me gera uma sensação horrível aqui na área do abdômen e eu começo a comer. Se a gente for literalmente avaliar, são dois processos que o título, o rótulo é o mesmo, ansiedade e ansiedade, só que nós temos ansiedade 1, ansiedade 2. Muitas vezes a outra pessoa cria uma imagem e tem uma sensação. A outra cria uma imagem e rói unha. Cria uma imagem e come alguma coisa. Isso é distorção. Isso eu quero falar para você que é distorção. Distorção é quando cada um de nós tem um entendimento diferente da mesma situação. Sempre informações distorcidas. E a gente precisa esclarecer essa distorção para quê? Para que não haja um problema de entendimento. Por exemplo, uma das coisas mais comuns que acontecem em escritório, em equipes, é entender o que é bom e o que é ruim. Qual é o comportamento bom, qual é o comportamento ruim, qual é o comportamento adequado, qual é o comportamento inadequado. Quando a gente usa adjetivos, quando a gente usa palavras que não são específicas em relação a alguma coisa, a gente está dando margem
para distorção de comunicação. Por exemplo, eu digo assim, o comportamento do Paulo, ele está inadequado para essa reunião aqui. O inadequado é um critério meu, tá cheio de informações, inclusive deletadas aqui, mas nesse caso é distorcida, porque quando eu digo inadequado, eu estou rotulando o comportamento do Paulo. Ao rotular qualquer coisa que damos rótulo a algo que está por trás, isso é distorção de informação. E a gente precisa entender qual comportamento, o que é, Milene, para você um comportamento inadequado. E depois a gente pode até fazer o oposto. E qual seria então o comportamento adequado? O comportamento adequado é que ele levante e vá buscar cafezinho para nós. Então, esse entendimento é muito importante que a gente tenha. Por exemplo, assim, ele é um mau marido. O que faz dele um mau marido? Qual é a informação aí que está distorcida? Porque quando eu rotulo mau marido e bom marido, pode ser bom para Ana e pode ser ruim para Maria. Se fosse, não existe um comportamento perfeito padrão. Não existe. É a mesma coisa que falarmos de beleza. Não existe uma beleza padrão, a beleza correta, a beleza incerta. Não existe isso. Quando estamos falando de comportamentos ou quando estamos falando principalmente de estados emocionais, a gente precisa identificar o que está por trás através de perguntas. Como especificamente? Como especificamente? Aqui é o que. Aqui, quando eu generalizo, eu posso generalizar. 2019 o mercado está crescendo. Gente, quando eu digo 2019, no ano de 2019 o mercado está crescendo, eu estou generalizando absurdamente o mercado. O mercado está crescendo. Daqui a pouco pode ter um mercado que está crescendo muito, numa grande ascensão. Eu posso ter outros mercados que estão decaindo violentamente. Então eu preciso também clarificar isso para que não haja ruído de comunicação. Generalização. Se eu estou generalizando informações, eu preciso especificar. Por exemplo, todos os homens são iguais. Será que todos os homens mesmo? Não existe nenhum outro que não seja diferente? As mulheres falam muito. Todas as mulheres falam muito. Ele sempre chega atrasado. Sempre chega, não houve nunca nenhum dia que ele foi pontual. Você sempre age assim comigo. Você está sempre falando dessa forma comigo. Gente, aí que tá. Quando eu estou deletando, quando eu estou distorcendo e quando eu estou generalizando, eu provoco ruído de comunicação com quem eu estou me comunicando. Com o meu interlocutor, pode ser marido, chefe, filho, irmã, não importa. A gente precisa ter muito cuidado e as pessoas vão deletar, elas vão distorcer e elas vão generalizar comigo também. E eu tenho que ter a presença, o poder de presença que a gente já falou sobre isso, para que eu faça perguntas. O que especificamente você está querendo dizer? Qual chave você quer que eu pegue? Ou então, aqui, né, nas generalizadas, você está falando de qual especificamente? De qual relatório especificamente? Todos os chefes me maltratam. Todos mesmo? Não existe nenhum chefe que tratou bem você? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso que é e faz parte da comunicação humana. Eu quero falar para vocês aqui a respeito deste livro, A Estrutura da Magia. Os autores desse livro aqui são o Richard Bandler e o John Grinder. Eu quero só chamar a atenção aqui na página 92, que eu fiz umas marcações, dando um exemplo aqui para vocês de informações totalmente incompletas. Quando até mesmo eu digo assim, meu marido alegou que estava com medo. Meu marido alegou que estava com medo. Aqui a gente tem distorção e a gente tem também informação deletada. Eu posso perguntar, alegou a quem? Ele pode
meu marido alegou a quem? Amedrontado com o quê? Aí eu tô buscando aquilo que ele distorceu. Amedrontado com o quê? Como ele faz especificamente para estar amedrontado? Como que ele fica com medo? Pode parecer uma pergunta estranha, e até é uma pergunta estranha, porque não faz parte do nosso hábito fazer perguntas dessa forma, mas vai esclarecer que daqui a pouco ele, puxa vida, eu acho que não faz sentido eu ter medo. Por isso que o nome dessas perguntas aqui, nesse curso, são perguntas que levam à reflexão. Porque essas perguntas vão fazer com que a pessoa entre em contato com aquilo que realmente está limitando ela. Vai fazer com que ela entre em contato com a sua limitação. Por exemplo, eu digo assim para você, puxa, eu tô me sentindo com muito medo hoje. Medo do que especificamente? Geralmente, a tendência que temos, quando eu falo assim para você, eu tô sentindo muito medo hoje, geralmente o que as pessoas fazem? Ah, mas fica calma, mas fica tranquila, não precisa ter medo. Obviamente, quando a pessoa até já sabe do assunto. Agora, como você sabe que tá com medo? O que aconteceria se você não tivesse um medo? O que você precisa? Qual o recurso que você precisa para que você supere esse medo? Ou seja, quando a gente começa a fazer perguntas que desafiem esses 3 padrões aqui, a gente começa a obter muitos novos recursos para conseguir superar esses desafios. Vou dar um outro exemplo aqui. Você sempre fala como se estivesse com raiva. Fala com quem? Com raiva de quê especificamente? Então, esse livro eu indico muito para vocês, porque ele é um livro que fala sobre terapia, principalmente ele fala sobre comunicação. Ele vai na estrutura, ele foge da estrutura superficial e entra numa estrutura mais profunda de comunicação. Porque geralmente a nossa comunicação ela é muito superficial. A gente não aprofunda. Quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ter problemas de comunicação e muitas pessoas fogem dessa comunicação. Eu gosto muito daquela imagem do iceberg para esse tipo de caso aqui, porque praticamente tudo que... Vou tentar desenhar um iceberg aqui para vocês. E aqui é 5% da nossa comunicação e aqui é 95% da comunicação. E nós nos comunicamos basicamente nisto aqui, ficamos nesse 5%. E os 95% estão muito bem guardados e a gente faz para acessar através de perguntas. Obviamente, a gente tem que ter sempre um cuidado por trás, sempre uma intenção positiva por trás de querer realmente, verdadeiramente se conectar com aquela pessoa e não provocá-la e não cutucá-la. Ah, agora eu vou cutucar ela para perguntar isso, quero ver o que ela vai dizer, quero ver como é que ela vai se sair. Não, o objetivo não pode ser esse, jamais. Eu preciso fazer perguntas que realmente auxiliem a outra pessoa a tomar consciência daquilo que ela ainda não está conseguindo. Então, quando alguém, ou principalmente você mesma, começar a dizer coisas para você, outras pessoas dizerem coisas para você, desafie e questione esses pensamentos através de perguntas. Como especificamente? O que especificamente? Procura não utilizar o porquê. O porquê vai revelar mais crença limitante. A gente não quer saber de crença limitante. A gente quer justamente acessar qual é o padrão ali que está impedindo a gente de ter aquele resultado que a gente tem desejo de promover para alguém que está do nosso lado. Então, faça perguntas. Olá, muito bem! Essa é a nossa aula de número 8. E a nossa aula de número 8, ela fala sobre realização de sonhos, como realizar metas e como atingir os objetivos. Muitas pessoas sonham, muitas pessoas têm desejos. A diferença é que algumas pessoas conseguem realizar esses sonhos, esses desejos, e outras não. E o que faz a diferença? É uma estrutura, é um método específico para isso. Na PNL, na programação neurolinguística, existe uma técnica chamada condições de boa forma. Condições de boa forma para formulação de sonhos e objetivos. E essa fórmula, ela consiste em 6 passos fundamentais
para que a gente consiga atingir esse sonho. Não existe nenhum sonho, ninguém consegue se não respeitar todos esses passos. Talvez algum sonho que você já tenha realizado, conquistado na sua vida, você tenha sim utilizado esse método sem até mesmo saber. A questão é que, para aqueles sonhos, para aqueles resultados que a gente não consegue atingir, é porque está faltando um desses passos. E quando a gente não tem esse método claro na nossa mente, obviamente não tem como saber qual é o passo ali que está faltando para atingir esse objetivo. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje é justamente estruturar cada um desses passos, cada passo. Então vamos lá. Condições de boa forma, tá? CBF. 1. O objetivo, ele precisa estar expresso em termos positivos. O que é isso, gente? É todos esses passos, esses 6 passos que eu vou te apresentar agora, eles são fundamentais, importantíssimos. Nenhum deles pode faltar. Nenhum deles pode estar errado. Porque todos eles são importantes. E se um não tiver adequado, vai comprometer o teu objetivo aqui. Então, ele precisa ser expresso de forma positiva. O que quer dizer isso? Eu quero emagrecer. Ok, emagrecer é um objetivo definido em termos positivos. Agora, perder peso, isso não é expresso de forma positiva. Por exemplo, assim, o que é... Alguns exemplos, né? Eu quero ganhar mais saúde, isso é positivo. Eu quero fazer uma viagem, isso é positivo. Aqui, esse objetivo ele pode ser definido de forma bem genérica, tá? Porque depois, no outro passo, é que vem a questão de ser específico. Então, aqui é bem genérico, só que ele precisa ser positivo. Eu quero ter mais diversão na minha vida. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais saúde, eu quero mudar de carreira, eu quero ter uma promoção na minha empresa. Aqui ele precisa ser expresso de forma positiva. Depois, o segundo passo, ele precisa ser específico. Aqui, gente, aqui é onde a gente vai especificar. Aqui, dependendo do teu sonho, dependendo do teu objetivo, da meta que você... Não é meta, mas o sonho que você queira atingir, o objetivo, ele vai dar um pouco mais de trabalho. Mas isso aqui é fundamental. Esse passo aqui talvez seja o mais demorado de você fazer, porque aqui vai... Eu vou abrir um parênteses aqui. Vai depender de quanto você vai estar disposto a investir. Aqui vai depender de quando você vai conseguir atingir. Aqui vai depender de outros fatores que vai implicar em recursos financeiros ou até mesmo outras pessoas na sua vida. Aqui se precisa de quem mais? Vai ter uma parte que a gente vai falar, que tem uma outra pergunta, que depende de quem. Esse depende de quem precisa depender 100% de você, mas não vou chegar lá ainda, tá? Então eu tô aqui na questão específica. Quanto vai custar, ou quanto eu vou querer emagrecer, quanto é que eu vou querer ter de massa magra? Por exemplo, se eu tô expressando aqui a questão saúde, quanto eu vou querer ter de massa magra, por exemplo? Qual vai ser o meu percentual? E aí eu vou precisar, aqui também o como, né? Porque aí, por exemplo, se eu tô fazendo... Se eu tô mexendo na questão da saúde, tô dando um exemplo aqui que pode ser qualquer outro. Se eu tô dando um exemplo aqui na questão da saúde, vai implicar em alimentação, vai implicar numa série de mudanças que eu vou ter na minha vida, que essas mudanças todas, elas precisam estar enquadradas aqui nessa parte específica. Porque senão se isso aqui não tiver claro, não vai funcionar, gente. Esse é o ponto. Por exemplo, eu quero aumentar os meus ganhos financeiros. Ok, super positivo. Agora, precisa estar específico quanto que eu quero ganhar. Quanto que eu quero aumentar o meu ganho financeiro? Eu ganho 5 mil e eu quero passar para 10? Isso é o dobro. Será que eu vou ter que trabalhar mais? Será que eu vou ter que trabalhar o dobro do que eu estou trabalhando hoje? Qual vai ser a minha estratégia? O 2 é a estratégia que eu vou utilizar
para conseguir alcançar o meu objetivo positivo. Isso aqui vai dar trabalho, isso aqui vai requerer energia, tempo. Eu vou ter que planejar se eu quero aumentar o meu ganho financeiro e se eu ganho 5 e quero passar para 10, certamente eu vou ter que fazer coisas que eu não estou fazendo hoje. Porque se eu tivesse, eu já teria chegado lá nos 10 mil. Mas não. Então eu preciso, primeiro, especificar quanto eu vou ganhar, quando que isso vai acontecer. Bah, beleza, ok, Milene. Agora passei de 5, minha meta agora é 10. Ótimo. Quanto? Já está estipulado aqui. Quando que isso vai acontecer? Ah, eu vou querer ganhar 10 quando? Mês que vem? Final do ano? Isso vai ser uma meta, uma coisa para acontecer em 2020? Eu preciso mensurar isso. Quanto mais a gente vai entrando a fundo no, nesse item do específico, mais a gente vai conseguindo enxergar de frente ali o que pode e o que não pode acontecer. Esse é um dos pontos. O segundo ponto aqui, gente, vou colocar uma estrelinha aqui, que é o que faz muitas pessoas travarem, derraparem. Por quê? Porque elas não olham para isso. Elas não olham. Elas ficam, eu quero isso, e aí fica culpando, mas o fulano não me deixa, mas o outro não me permite, porque eu tenho filho, porque isso. E na verdade não é. Não é nada disso que te impede, a não ser a falta de planejamento. E aqui sim é planejamento. Então, quanto eu vou querer, quando isso vai acontecer, quem mais vai depender de alguém, já coloca o nome da pessoa aqui, que depois a gente vai chegar lá. E como isso vai acontecer? Por exemplo, eu vou ter que gravar mais 20 cursos online para passar de 5 para 10. Eu vou ter que aumentar em tantos meus atendimentos. Eu vou ter que fazer mais X número de palestras por mês. Eu não sei como. Eu vou começar a pensar sobre isso, mas eu preciso ter claro como é que isso vai acontecer. E isso aí é possível? Eu consigo fazer? Eu consigo dar conta? Eu consigo cumprir com isso? Esses detalhes são fundamentais para que a coisa aconteça. Bom, o terceiro são as evidências. O que são evidências? Como eu vou saber que eu atingi a minha meta? Quando a gente tem definições de metas mais claras, por exemplo, mais específicas, eu quero ganhar, eu quero passar de 5 para 10 mil, obviamente, a evidência que vai me chancelar que eu cheguei lá no meu objetivo é pegar o meu extrato bancário e ver que eu tenho agora 10 mil e não mais 5. Então fica mais fácil isso. Por exemplo, o que vai definir se eu atingir a saúde que eu gostaria de ter, eu tô lá, então meu sonho era ter 20% de massa magra. Então, o que vai me dizer isso, por isso que quanto mais específico, fica mais fácil de saber se a gente chegou no objetivo. 20% de massa magra é o que eu quero. Perfeito. O que vai me dizer que eu cheguei lá? Quando eu fizer uma bioimpedância e me mostrar que eu cheguei lá e tô com 20% de massa magra. Ótimo. Consegui atingir o meu objetivo. Quando, por exemplo, assim, e que também isso é possível, tá, gente? Digamos que o teu sonho seja o teu objetivo, né? Porque isso aqui pode usar, essa fórmula aqui pode usar à vontade para qualquer coisa que você desejar. Por exemplo, assim, Milene, eu desejo ficar mais tranquila em diversas situações do meu dia a dia. No meu trabalho, nos meus relacionamentos, porque tá me incomodando, eu constantemente fico ansiosa, constantemente eu fico nervosa diante daquilo que precisa, do que eu tenho para fazer. Então eu quero estabelecer aqui, quero utilizar essa técnica para atingir um objetivo de tranquilidade. Ok, ótimo. Você precisa ter a clareza aqui, como é que você vai ter a certeza que você atingiu, então, ali. Qual é a evidência? Tá, ok. Aí eu vou perguntar para você. Deu certo a técnica? Você tá conseguindo ficar mais tranquila nessas situações do teu dia a dia? Tô sim. Como que você sabe? Porque agora quando eu chego nas reuniões do meu trabalho, eu fico tranquila, eu me sinto tranquila, o meu coração não dispara mais, eu fico bem, eu fico alegre, eu sorrio e tá tudo certo. Ótimo! As evidências elas precisam estar ali claras, ok? Quarto
Depende de quem? Depende de quem? Que eu comentei ali no item anterior. Isso aqui precisa depender de você 100%. 100%. Para que os sonhos se realizem, a gente tem que assumir 100% da responsabilidade sobre eles. A gente tem que ser o responsável. Daqui a pouco você vai me dizer assim, Milene, mas eu quero fazer uma viagem com meu marido e aí eu preciso da concordância dele também em relação a isso, eu preciso trocar de carro, é uma coisa que vai impactar no nosso orçamento familiar, vai impactar na nossa vida, eu quero trocar de apartamento e é algo que eu preciso também conversar com ele, enfim. Não tem problema, tá? Quanto mais depender de você 100%, melhor. Mas tem coisas que têm objetivos, tem sonhos que realmente não dependem só da gente. Precisa haver um acordo muito claro se aquela outra pessoa também quer. Eu vou te contar uma história aqui, rapidinho, de uma cliente que eu atendi alguns anos atrás. Ela tinha um sonho de morar fora, jovem, 26 anos, e ela tinha um desejo de morar fora do Brasil. Ela queria ir para a Europa. E ela, né, recém-casada, o marido dela trabalhando aqui em Porto Alegre, ela também trabalhando em Porto Alegre, mas ela tinha o desejo de morar fora e ela gostava muito do marido dela. Muito bem, um dos motivos que fez ela buscar os meus atendimentos foi para ela estruturar um pouco mais isso e ver de que ter mais coragem para fazer isso. Muito bem. Lá pelas tantas, no meio do processo, obviamente tinha tarefas que cabiam a ele, porque a ideia era os dois irem morar fora, e algumas coisas que cabiam a ela. E num determinado momento ele não tomava as atitudes que era para ele tomar. Aquelas tarefas de verificar, de documentação e isso que ficou com ele não estava fazendo. E a parte dela, que era organizar a questão do apartamento, do que eles iam fazer com as coisas deles, a vida deles, encontrar moradia lá, ela estava fazendo e ele não. E num determinado momento, óbvio que isso começa a vir à tona. Esses sinais que as pessoas dão, por exemplo, porque, gente, as pessoas elas comunicam muito mais, isso a gente já falou no início do curso, através das atitudes, dos gestos, do que pelas palavras. Então não adianta nada ele dizer que quer ir se ele não faz nada para ir. Obviamente, ele está dizendo para evitar conflito, ele está falando para evitar conflito, mas no fundo, ele não quer aquilo para ele. E ele não estava tomando as atitudes. Bom, ela precisou tomar uma decisão, né? Ou ela iria e ela arcava com esse sonho e que mesmo custando daqui a pouco o término daquela relação, ou ela abria mão do sonho e ficava com ele. E aí precisou um momento botar na balança isso, o que vai querer, porque não adianta botar a arma na cabeça da pessoa e dizer, não, tu vai comigo, tu tem que ir, porque um dia tu diz, daqui a pouco a pessoa não quer mais, e aí, como é que faz? Então precisa tomar essa decisão, essa consciência, né, essa clareza de avaliar o que vai ser dali pra frente. E ela tomou a decisão de abrir mão do sonho dela, né, a gente aprofundou muito a respeito disso, porque também não dá para ficar com a pessoa e daqui passam-se os anos e, puxa, mas eu abri mão do meu sonho para ficar contigo. Depois, de uma certa forma, cobrar isso da pessoa, porque não cabe esse tipo de situação. E ela, não, é o homem da minha vida, é a pessoa com quem eu escolhi ficar e quero ter filhos, inclusive, com esse homem e tá tudo certo para mim. Então, ótimo. Ok. Mas é isso que eu quero deixar claro aqui, porque precisa estar muito bem combinado com a pessoa. E mais do que isso, você precisa, se não depende só de você, você precisa estar atento aos sinais que essa pessoa está te dando, se realmente ela está comprometida com aquele desejo, com aquele seu desejo ou não. Né? Numa empresa também, um outro caso de uma cliente, que ela queria tirar férias, trabalha numa empresa que vende piscinas, e ela gostaria muito de tirar férias em janeiro, porque o marido acaba... o filho, obviamente, está de férias em janeiro, pela questão das aulas, e ela gostaria muito de sair com o filho e com o marido naquele período de janeiro, que é o período em que vendas de produtos de piscinas e piscinas tá em alta. E ela nunca conseguia fazer isso, até que ela fez
um acordo com o chefe dela, com o líder dela lá na empresa, e conseguiram estruturar para que ela saísse. Ou seja, mas ela puxou muito a responsabilidade para ela a respeito desse sonho, porque era o sonho dela, a empresa não tem nada a ver com isso. Pela empresa ela nem saía, tanto é que ela não estava saindo durante anos. Mas ela se comprometeu e ela encontrou uma forma de fazer com que o sonho dela fosse viável. E aí sim, ela acabou conseguindo sair. Vou apagar aqui para dar continuidade no 5 e no 6. Então, essa consciência, né, de assumirmos a responsabilidade dos nossos desejos, dos nossos sonhos, é fundamental. O primeiro passo de tudo, né? Primeiro passo para que qualquer coisa dê certo. Bom, o quinto passo é o que a gente chama de ecologia. O que é ecologia na programação neurolinguística? Não tem nada a ver com o meio ambiente, tá? Tem a ver com o ambiente que nós estamos inseridos. Eu vou dar um exemplo meu agora para ti. Quando eu estava iniciando a minha jornada, minha carreira na programação neurolinguística, eu quis, era um desejo meu, né, de fazer a formação em PNL na Universidade da Califórnia, na Universidade da PNL na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse curso, essa formação, ela era em agosto. E ela coincidiu bem no aniversário do meu filho, bem no aniversário do Pedro. E o Pedro, na época, tinha 8 anos, eu estava, né, vivendo os meus conflitos de mudança de carreira e até mesmo o investimento. Eu pensei, puxa vida, ficar longe do meu filho, estar longe 20 dias e ainda ficar longe dele no período do aniversário dele, isso bateu na ecologia, que é a questão do quê? O quanto a minha decisão, o meu sonho vai impactar na vida das pessoas que estão à minha volta. Esse detalhe é super importante. Por quê? Porque daqui a pouco eu posso não viabilizar o meu sonho, porque eu entendo que vai prejudicar alguém que é importante para mim. E aí, mais um item para a gente não avançar naquilo que a gente deseja. Então eu preciso ter clareza, enxergar isso de frente para conseguir manejar isso da melhor forma. E o sexto e último passo precisa ser relevante. Ou seja, nesse meu exemplo, o que a minha decisão de estudar fora vai impactar na minha vida e na vida do meu filho também. Ou seja, eu não estaria gravando esse curso aqui se eu não tivesse feito uma das minhas formações lá nos Estados Unidos. Ou seja, esse meu sonho, esse desejo, também vai trazer benefício para quem está à minha volta. Não naquele momento imediato. Naquele momento imediato, pelo contrário, pode até ser doloroso para quem está perto, mas a médio e longo prazo, ele pode ser muito benéfico. Ou seja, é perceber a relevância. No caso de ganhar mais dinheiro. Para que eu quero ganhar mais dinheiro? Opa, para proporcionar um estudo melhor para o meu filho, para proporcionar uma viagem para mim, para eu ter mais segurança, proporcionar mais segurança para minha família, mais conforto, faz sentido. Mais saúde, para quê? Qual é a relevância? Nossa, para eu me sentir, né, bonita, botar uma roupa, me sentir bem, botar aquele vestido que eu tanto sonho, me sentir bem, me sentir desejada, ter minha autoestima elevada, isso é relevante, isso faz a gente dar valor e superar os obstáculos, porque todo e qualquer sonho que a gente tiver vai dar trabalho, obviamente, não tem nenhuma sombra de dúvida em relação a isso. Então, siga esses 6 passos aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre resolução de conflitos, é a nossa 9ª aula, resolução de conflitos, que vai te ajudar, inclusive, daqui a pouco, se respingar alguma coisa por aqui. Segue esses 6 passos, estrutura o teu sonho, o teu objetivo, que depois eu quero saber como isso aconteceu. Um super beijo e até a próxima. Olá, essa é a nossa aula de número 9. Como resolver conflitos, como gerenciar conflitos. Se você parar para avaliar aquelas tradicionais brigas e discussões por algo, a gente vai ver que o processo é sempre o mesmo. Um ataca, o outro se defende e ataca também. Aí eu me defendo e ataco também. E aí a outra pessoa acusa e eu me defendo e acuso também. E esse é um processo, é quase que um ritual que acontece em
todas as negociações, em todos os conflitos, seja ele um conflito familiar, seja ele um conflito no trabalho, não importa onde seja, não importa o ambiente. Essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, ela acaba com os conflitos. Realmente, ela é uma técnica assim infalível, utilizada por vários ambientes de negociação, várias pessoas que têm poder de influência e de negociação acabam utilizando essa técnica que eu vou te mostrar agora. Você já deve ter visto, talvez, vários livros, várias bibliografias a respeito de resolução de conflitos e basicamente o que essas técnicas, o que esses livros eles preconizam é essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora, que é o chunking e fogging. Chunking e fogging. O que na verdade o chunking e fogging ele nos explica, né? Chunk, traduzindo do inglês para o português, é o ato, é a ação de fragmentar e cortar em partes, dividir isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, um aspecto muito simples de negociação ou de resolução de conflito, que é quando um cliente quer comprar alguma coisa e o outro acha caro e daqui a pouco isso vai até para um nível mais quente de negociação, né? Digamos assim, mais com uma carga emocional maior. Se eu tô vendendo e alguém tá comprando e diz para mim assim, nossa, mas esse teu preço é muito caro. O que a gente faz, né? Eu preciso segmentar, quebrar isso, entender do que estamos falando aqui, o que especificamente está caro. E eu entender especificamente o que está incomodando aquela pessoa. Quando eu entendo o que está incomodando ela, fica mais fácil para eu conseguir justificar, eu embasar e eu utilizar uma argumentação lógica para essa pessoa, ok? O que a técnica ela basicamente faz é a gente quebrar em partes, esmiuçar, é o seguinte, do que estamos falando aqui? Estamos falando de um processo de mentoria, por exemplo. Quanto custa um processo de mentoria? Qual mentoria especificamente? Comparado com o quê? Eu começo a fazer perguntas e entender um pouco mais do que estamos falando, ok? Existe também um processo de segmentar isso, que na verdade todos os conflitos, eles acabam, todos eles tendo um objetivo em comum. Olha só, o raciocínio aqui, eu acompanho o raciocínio. Se eu quero vender uma mentoria, por exemplo, e existe alguém disposto a comprar, é porque existe um interesse comum da minha parte e da parte dela, ok? Eu quero vender e a outra pessoa quer comprar algo que ela despertou interesse. Senão ela não teria nem vindo falar comigo. Senão ela não teria nem entrado na minha loja. Senão ela não teria nem me ligado. Existe uma intenção por trás de querer realmente aquilo que eu estou vendendo. E isso, em casamento é assim, por mais que haja discussão em algum nível, existe ali uma intenção positiva dos dois lados de estar juntos naquela relação. Existe um porquê maior que envolve aquilo ali. Então, do que estamos falando aqui? Estamos falando de quê? De aprendizado, estamos falando de desenvolvimento humano, estamos falando de crescimento pessoal, crescimento profissional, sim ou não? Então, eu levo isso para um nível maior para trazer a consciência do, gente, do que estamos falando aqui? Né? A gente está falando de crescimento eu quero, crescimento você também quer. Estamos falando de ampliar nosso mapa, nossa consciência, isso eu também quero, você também quer, eu tenho ferramenta para isso. Então, ou seja, vai, de uma certa forma, tirando, ao invés de ficar aquela coisa, não, mas o meu produto não é caro, não, mas veja bem, tem produto mais caro, ou o meu produto é isso, em vez de eu ficar me defendendo e às vezes até atacando, eu começo a validar a opinião da outra pessoa, a respeitar a opinião da pessoa, a acolher a opinião dessa outra pessoa. Então, gente, o processo de chunking fogging consiste no seguinte. Primeiro ponto, eu valido a opinião da outra pessoa. Valido a opinião da outra pessoa. Como é que eu faço essa validação? Entenda o seguinte, tá? Validação, vou escrever aqui em cima. Validar é totalmente diferente de concordar.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu validar que a pessoa pensa que o meu produto é caro não significa que eu concorde com ela. Eu estou validando, as pessoas têm o direito de achar caro, as pessoas têm o direito de achar barato, as pessoas têm o direito de achar bom, as pessoas têm o direito de achar ruim. Cabe a cada um o direito do que pensar a respeito daquilo que acontece. Eu é que preciso ter argumentos e desenvolver a minha clareza para conseguir comunicar isso da forma adequada. Mas cada um tem o direito de pensar aquilo que quer a respeito do que esteja acontecendo. E quando eu tenho uma intenção, uma boa intenção em relação à comunicação com aquela pessoa, gente, não adianta, eu tenho obrigação aqui de validar. Porque se eu não valido aquilo que ela pensa, por que ela vai validar? Por que eu acho que ela vai validar aquilo que eu penso? E aí não se chega a lugar nenhum. A partir do momento que eu valido o que a pessoa pensa, a pessoa também vai validar aquilo que eu penso. E esse é o caminho, esse é o início de um entendimento. Então, como é que a gente faz para validar? Em primeiro lugar, valida a opinião do outro. Utilizando palavras como eu aceito, eu percebo que você pensa dessa forma, eu respeito a sua opinião, eu entendo o seu ponto de vista. Olha só, olhem aqui as palavras que eu estou utilizando: aceitação, percepção, respeito, entendimento. Tudo que uma pessoa deseja é ser aceita, é ser percebida, é ser respeitada, é ser entendida. Eu aceito que você pensa dessa forma. Eu entendo o teu ponto de vista se você acha caro o meu curso, a minha mentoria, o meu trabalho. Eu respeito o seu ponto de vista. E nunca utiliza, depois disso aqui, a palavra mas. Por quê? Se eu digo para vocês assim, eu aprecio o seu trabalho, mas eu acredito que a outra pessoa possa fazer melhor. O efeito que o mas tem é de invalidar aquilo que eu disse previamente. Se eu digo assim, eu acho lindo o seu trabalho, acho fantástico, mas eu acredito que ele não esteja adequado, eu estou invalidando. O mas tem o poder de invalidar o que você disse antes, então não diga. Tem muita gente que daí nos cursos presenciais diz assim, tá, Milene, mas e agora? Eu vou usar o quê? Porque fica uma coisa meio estranha, né? Eu aceito que você pense assim, mas é no automático. Eu utilizo a seguinte forma: e ainda assim. E ainda assim, ou ainda que, e penso que, aí vai da sua imaginação, e aqui não tem uma regra, não tem uma palavra qual que se deve usar. O que não se deve usar é o mas. Agora, a qual você vai utilizar fica a seu critério e usa a tua imaginação. Vamos lá. Eu aceito que você pensa dessa forma. E ainda assim, acho que você poderia aprofundar um pouco mais e eu posso te mostrar isso, os benefícios que a minha mentoria te traz. Percebe? Eu não tô indo pro fight com a pessoa, eu não tô indo pro conflito com essa pessoa. Pelo contrário, eu tô mostrando para ela, eu tô acatando a opinião dela. Eu tô validando o que ela pensa. Aceito que você pensa dessa forma. Eu percebo o seu ponto de vista, sim, e ainda acho que a gente pode aprofundar um pouco mais os benefícios dessa mentoria. Olha só, é perfeita a comunicação, porque isso tranquiliza. Quando eu tô falando aqui nesse vídeo para ti, percebe que traz um certo conforto? Ok, então ponto 1. O segundo passo, deixa eu ver se fica aqui na tela, fica, se ainda pega aqui. O segundo passo é buscar o assunto geral. Eu busco o assunto geral. Ou seja, olha só, se a pessoa quer comprar uma mentoria, eu quero vender uma mentoria, qual é o assunto geral aqui?
Não é o crescimento, o desenvolvimento, porque ela vai fazer com que eu cresça também. Eu vendendo os meus produtos, eu vendendo os meus serviços, para mim é bom porque eu vou me desenvolver mais também. Eu vou conseguir investir mais nas minhas formações. A pessoa vai ter um material de primeiríssima qualidade que tenho certeza que ela vai fazer com que ela cresça cada vez mais. Então, do que estamos falando aqui? Ana Maria, olha só, eu entendo que você pensa dessa forma, eu percebo o teu ponto de vista e ainda acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nos benefícios da mentoria, porque afinal de contas, do que estamos falando aqui? Afinal de contas, você quer crescer, você quer se desenvolver e eu também. Então é bom para nós duas, sim ou não? Percebe? Aí eu vou fazer então três. Aqui não vai dar. Então eu vou colocar aqui o terceiro ponto aqui em cima. Aí o terceiro é fazer 3 perguntas neste nível geral. Neste nível geral. Como assim? Por exemplo, vamos fazer o processo desde o início, tá? Então vamos lá. A Ana Maria chega, às vezes tá meio indignada. Pô, Milene, mas é cara a tua mentoria, eu gostaria muito de comprar, mas olha, tá caro, não gostei, enfim. Ana, eu entendo que você pensa dessa forma, respeito o teu ponto de vista e ainda assim acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nos benefícios que você vai ter com essa mentoria. Você concorda comigo que estamos falando aqui de desenvolvimento, crescimento pessoal e profissional? Ela vai dizer sim. Eu preciso que esse nível seja o mais geral possível, o mais amplo possível, que tenha, que ela queira realmente concordar comigo. Crescimento humano é bom para ti? Faz sentido para ti? Claro, sim, faz. Então, percebe que para que você tenha o melhor conteúdo, eu também tive que buscar o melhor conteúdo, buscar cursos fora, buscar nos Estados Unidos, buscar em Portugal, na Europa. Concorda comigo que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade? Sim ou não? Ela vai dizer sim. Então concorda comigo que isso tem um valor realmente. Imagina a sua vida transformada com essas técnicas e com tudo isso que eu vou te entregar e vou te passar. Concorda comigo que isso tem um valor muito especial? Sim, ela vai dizer, eu preciso formatar perguntas num nível geral que tenha interesse, que ela tenha o interesse em saber, que ela tenha o interesse em pesquisar mais, em saber mais, que realmente aquilo faça sentido para ela e que seja realmente importante. Por exemplo, cuidar da alimentação é bom, sim ou não? Sim. Agora, comer chuchu é bom para você? Talvez você responda que não. Então, quando a gente vai para o específico, a gente tende a divergir nas ideias. Mas quando a gente vai para um nível geral, todos nós concordamos. Todos concordamos que é bom cuidar da alimentação e da saúde. Agora, se um vai comer brócolis e o outro chuchu, é outra discussão que temos. Aí é num nível mais específico. E aí, no nível específico, a gente tende realmente a buscar a encontrar desentendimento. A gente encontra entendimento quando estamos falando do nível geral. Então, um, por exemplo, quer comer brócolis e o outro chuchu. E ali se deu um conflito. Né? Um quer almoçar num restaurante, o outro quer no outro. Se deu um conflito. Então, o que estamos falando aqui? Estamos falando de saúde. Estamos falando de confraternização. Um quer jantar num lugar, o outro quer jantar no outro. E aí cada um fica puxando pro lado. Bom, para tudo. Do que estamos falando aqui? A gente está falando de confraternizar, a gente está falando de dividir um momento de prazer. Então o que a gente quer realmente? E aí traz para o que nós desejamos juntos. E o que nós desejamos juntos se encontra num nível geral, num nível amplo, num nível macro. E eu preciso saber fazer perguntas para chegar lá, porque quando estamos no específico, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e está estabelecido o conflito. Agora, sobe esse nível, vai lá para o nível geral. Do que estamos falando aqui? O que a gente quer? Como é que a gente quer que termine a nossa noite? Como é que a gente quer que termine a nossa semana de trabalho? É isso que precisa ter em mente, ok? Então, técnica Chunking Fogging, basicamente os 3 passos, esses são os 3 passos. Primeiro, validar a opinião do outro, validar
utilizando essas palavras de aceitação, percepção, respeito. Não utiliza a palavra mas. Busca o assunto em geral fazendo 3 perguntas. Fazendo 3 perguntas que contenham isso. Do que estamos falando aqui? Estamos falando de saúde, estamos falando de crescimento, estamos falando de confraternização. O que estamos falando aqui? Faz 3 perguntas contendo esse nível e aí você vai buscar a paz e a tranquilidade na sua vida com essa técnica aqui. Qualquer dúvida que você tiver, me escreve, manda o WhatsApp para mim e eu te esclareço. Até a nossa próxima e última aula, que é a nossa aula de número 10. Até lá! Olá, seja bem-vinda à nossa aula de número 10 sobre âncoras. Hoje a gente vai aprender como instalar âncoras e como desinstalar âncoras que são negativas. Por exemplo, as âncoras elas não são somente positivas, existem muitas âncoras que nos trazem sensações ruins e é isso que o processo de ancoragem ele traz. Explicando um pouquinho o que são âncoras. Âncoras são estímulos externos que disparam na gente sensações internas. E existem diversos tipos de âncoras. Por exemplo, as âncoras visuais, quando a gente olha para uma fotografia de alguém que a gente ama, quando a gente visualiza uma imagem que nos traz uma sensação positiva. Não é à toa que as pessoas têm fotos de filhos, muitas vezes, no celular, na capa do celular, né? Aquilo ali é uma âncora, aquilo ali dispara uma sensação boa e aí as pessoas, por isso que fazem uso disso. Âncoras olfativas, o perfume é uma das âncoras mais intensas que existem em relação ao cheiro. A gente sente o cheiro de alguma coisa ou o cheiro de comida e dispara sensações internas. E tem as âncoras auditivas também, as músicas, o nosso próprio nome, isso são âncoras que nos, quando a gente ouve, faz com que a gente tenha sensações boas. O que eu quero te ensinar hoje aqui é como desinstalar uma âncora negativa e colocar no lugar uma âncora positiva. Ou seja, o que eu preciso fazer para, ao ver uma determinada pessoa, eu estar num determinado lugar que me faz mal, né? Alguma pessoa que daqui a pouco me provoca ou alguma coisa assim, e eu preciso muitas vezes estar no convívio dessa pessoa, eu não tenho muita escolha, porque quando a gente tem, na verdade a gente sempre tem escolha, mas se daqui a pouco é um colega de trabalho, enfim, e quero continuar aquele trabalho, é bacana pra mim, é legal pra mim, e não é aquela pessoa que vai fazer com que eu saia dali. É muito pouco, eu não posso permitir entregar para uma outra pessoa o controle da minha vida. Obviamente isso não precisa acontecer e nem deve acontecer. Então, cabe a mim buscar recursos, buscar estados emocionais que me capacitem, que me permitam então lidar com essa situação de uma forma diferente. Então, o que eu vou pedir para que você faça? Tá? Eu vou pedir para que você lembre agora de uma situação em que você se sente desconfortável, que você tem um mal-estar, que você não se sente bem, que, enfim, você sabe qual é o estado emocional, talvez uma ansiedade, um mal-estar. E vou pedir, então, para que você feche os olhos nesse momento e lembre dessa situação, dessa pessoa ou desse local, e você toque o seu ombro direito com a sua mão esquerda, aqui, fazendo esse cruzamento aqui. Eu vou pedir para que você toque, faça uma leve pressão. Por mais que possa ser desafiador você sentir esse mal-estar no momento, essa sensação ruim, é importante para a mudança desse processo. É importante para a mudança desse estado emocional, para que a gente busque mais recurso para isso. Muito bem. Pode soltar. Agora abre teus olhos, volta aqui comigo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você lembrou dessa situação, você lembrou dessa sensação, você ativou essa sensação em você agora nesse momento. O que você vai fazer agora? Como é que você deseja ficar em relação a isso? Você deseja ficar como em relação ao que acontece na sua vida? Essa situação talvez aconteça de novo, essa pessoa talvez você veja de novo. Como você deseja lidar com essa sensação?
Agora você vai pensar em como é que você... Qual é o estado emocional que você quer ter? Ah, você quer ter paz, você quer ter tranquilidade, você quer ter calma? O que você quer sentir no lugar disso? Qual é a sensação? Então, é preciso você pensar, Milene, eu quero sentir bem-estar. Ok? Como é que é sentir bem-estar para você? Como é que é sentir tranquilidade? Como é que é sentir calma? Como é que é sentir paz? Você já experimentou isso em várias outras situações da sua vida. Então, você vai fazer o seguinte, você vai agora ativar essa sensação de paz e de bem-estar. Ok? Então, fecha os teus olhos agora nesse momento e volta numa situação em que você experimentou a paz, que você experimentou a calma, a tranquilidade. Observa tudo que tem à sua volta, o que você diz para você mesma. Observa tudo que acontece à sua volta e percebe onde esse estado de bem-estar, de calma acontece no seu corpo. E potencializa isso. E você vai intensificar. Eu vou contar até 3 e você vai mergulhar nessa sensação de calma, de prazer. 1, 2, 3, mergulha. E agora você leva a sua mão direita no seu ombro esquerdo. Isso. E você toca intensamente. E você ativa essa sensação muito prazerosa. E você ativa e você potencializa esse recurso dentro de você e faz esse recurso reverberar para cada parte, para cada célula do teu corpo. Porque esse recurso está dentro de você e sempre esteve dentro de você. E você ativa esse recurso mais e mais. Muito bem. Agora você ainda de olhos fechados, leva a outra sua mão e toca no seu ombro, lá naquela sensação que antes era ruim e agora, com as 2 mãos pressionadas, essa sensação muda completamente. E você vai soltando a sua mão esquerda e mantendo a sensação boa, a âncora boa, positiva, mantenha ela pressionada. Isso. Muito bem. E agora essa sensação passa a ter um outro significado para você. Você passa a reagir a essa situação de uma forma completamente diferente. Isso, devagarinho, pode ir soltando, voltando pro aqui e pro agora. Abrindo os teus olhos. Isso. Estamos aqui novamente. E eu te pergunto agora, se você pensar nessa sensação, se você pensar nessa pessoa ou nessa situação que antes te gerava desconforto, o que você sente nesse momento agora? Qual é a sua sensação interna? Eu tenho certeza que a sua sensação agora é diferente. Eu tenho certeza que você ativando, tocando aqui, nesse seu ombro, nesse ombro que está ancorado, a sensação positiva, a sensação de bem-estar, de calma, de paz e tranquilidade, seja lá um nome, o rótulo que você quiser dar, quando você ativar cada vez mais, a sua resposta em relação ao que acontecia será outra completamente diferente. Totalmente diferente. Eu tenho certeza disso. Porque isso vai fazer com que você estimule esses recursos para que você possa lidar de um jeito diferente. As âncoras, elas são geradas automaticamente. Se, por exemplo, eu tô andando, se eu tô num elevador e daqui a pouco eu vivo uma situação ruim lá e fico presa naquele elevador, aquilo vai ficar registrado na minha memória, no meu inconsciente. E a partir dali talvez eu possa responder de um jeito diferente ao ato de andar de elevador e isso vai me limitar. Mas a criação das âncoras, elas são criações automáticas. Nós não temos muitas vezes o controle, mas a gente pode substituir essas sensações. E a questão é, qual é a resposta que eu quero dar para aquilo que acontece na minha vida? Daqui a pouco eu vejo uma situação ruim, daqui a pouco eu vejo uma cena que se repete, eu tenho que estar naquele ambiente de novo com algumas pessoas que às vezes me afrontam, que às vezes me criticam, que às vezes me julgam. Eu posso lidar com isso de um jeito diferente. Você pode criar, inclusive, uma âncora
visual, imaginária, na sua imaginação. Vou contar uma experiência que aconteceu uma vez comigo. Certa vez eu tinha uma reunião com algumas pessoas que para mim eram desafiadoras. Por N razões, porque naquelas reuniões se geravam conflitos, naquelas reuniões era fácil despertar conflitos pela questão dos interesses divergentes que aquelas pessoas tinham ali. E eu sabia que iríamos para uma reunião e aquela reunião seria tensa, por uma série de razões. Eu criei uma imaginação na minha mente, uma âncora imaginária, que é o quê? O leão, para mim, ou a leoa, enfim, é um animal que representa muito, que representa proteção para mim. Ou seja, quando eu vou enfrentar uma pessoa, muitas vezes, que tende a me agredir, eu imagino esse leão comigo. Assim, como se eu tivesse com uma guia, como se eu tivesse com um cachorro, com um gato, com uma guia. E eu vou com esse leão para onde eu quiser ir. E vou e coloco esse leão, e esse leão está a meu serviço, esse leão está ele está ali para me servir, para me proteger daquilo que vier. É incrível como essa sensação de saber que eu estou protegida gera em mim uma sensação de paz. E a partir dessa sensação de paz, eu respondo para outra pessoa de uma forma completamente diferente. Daqui a pouco você pode estar pensando, duvido, isso aí é loucura da cabeça da Milene. Faça isso. Eu te desafio, faça isso e você vai ver a grande mudança que é a sua atitude frente ao desafio. E você pode criar diversas âncoras. Por exemplo, colocar uma foto na geladeira, do corpo que você deseja. Você pode colocar o quadro dos sonhos, né? Que muitas vezes o coaching fala sobre isso. Você colocar lá um mural das coisas que você deseja, das coisas que você quer, do corpo que você quer, do carro que você quer, da viagem que você quer fazer. Ou seja, tudo isso são âncoras, são estímulos externos que disparam em mim sensação de motivação para fazer o que eu preciso fazer, sensação de motivação para eu me alimentar adequadamente se eu coloco lá a foto na geladeira, as metas na tela de abertura do celular. Ou seja, a gente pode escolher diversas formas de estimular essas âncoras. Porta-retrato, daqui a pouco você pode colocar uma imagem que você queira ali na sua mesa para estimular isso. O importante é ter consciência de que você tem a capacidade de transformar sensações ruins em sensações boas. Âncoras negativas em âncoras positivas, estimulando, fechando seus olhos e tocando seu corpo quando a sensação positiva ela emerge, quando ela aparece. Ok? Essa é a nossa última aula. Eu quero que você entre em contato comigo pelo WhatsApp, me colocando ali dúvidas, questionamentos, o que você tem, as suas dúvidas do teu dia a dia, de que forma que eu posso te ajudar mais ainda. Se alguma coisa não foi contemplada aqui que você esperava, por favor, entre em contato comigo e me fala quais são as tuas dúvidas e de que forma que eu posso te ajudar para que você tenha resultados ainda mais satisfatórios na sua vida. Você merece o melhor que a vida pode te dar. Não queira o menos, o mínimo. Não queira pouco. A sua vida merece ser feliz, satisfatória, grandiosa, cheia de recursos positivos. E eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada, nessa jornada incrível e maravilhosa que é a vida. Muito obrigada por ter me permitido estar na jornada contigo.